Olá, meu nome é Cíntia Rufino e sou professora de História. Hoje o tema da aula é Colonização Espanhola da América. Depois de consolidar seu domínio na América, a monarquia espanhola procurou implantar sua autoridade de modo mais efetivo. Em 1503, criou a Casa de Contratação, com sede em Sevilha, na Espanha. A Casa de Contratação deveria cuidar dos negócios coloniais, controlar o exclusivo comercial metropolitano e fiscalizar a cobrança do quinto. O exclusivo comercial metropolitano, ou Pacto Colonial, era um conjunto de leis que asseguravam que as metrópoles seriam os únicos países que se beneficiariam dos produtos cultivados ou extraídos e da atividade econômica de seus territórios coloniais. Ou seja, a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. O quinto era um imposto cobrado pela metrópole sobre toda a mineração e sobre as transações comerciais feitas nas colônias espanholas. Política e administrativamente foram implementados os vice-reinos ou vice-reinados, que eram territórios de grande extensão e população, e também os mais rentáveis para a coroa espanhola. O vice-reino da Nova Espanha foi criado em 1535 com capital na Cidade do México. O vice-reino do Peru foi criado em 1543 com capital em Lima. O vice-reino de Nova Granada foi criado em 1717. E o vice-reino do Rio da Prata foi criado em 1776. Paralelamente, foram instaladas 4 capitanias gerais em zonas de maior conflito com a população indígena ou que eram alvo de ataques de piratas, sendo elas Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. A Espanha também implementou uma série de instituições políticas e jurídicas nos vice-reinos para auxiliar na administração da sua colônia. Na governadoria, os governadores eram os principais representantes da colônia antes das fundações dos vice-reinos, com autoridade militar, jurídica e administrativa. A audiência era um tribunal judicial supremo, presidida por um juiz, e havia várias audiências em cada reino. A alcadia maior ou corregimiento eram grupos de vilas ou cidades que formavam conjuntos regionais, cada uma com uma capital regional. O cabildo ou conselho era o governo municipal. Suas funções eram regular a vida dos habitantes, fiscalizar as propriedades públicas, resolver conflitos com as vilas indígenas, organizar o pagamento de tributos, cuidar do abastecimento e da administração pública. A República dos Índios era um conjunto de cidades, vilas e povoados indígenas subordinados aos espanhóis. Com o passar do tempo, foram enfraquecendo politicamente por causa da diminuição da população indígena. Assim, essas comunidades ficaram cada vez mais vulneráveis à exploração e exigências tributárias das autoridades espanholas. A sociedade na América Espanhola era composta por 4 grupos sociais. Os chapetones, que eram as pessoas nascidas na Espanha, que tinham altos cargos na administração e eram enviados para a América pela coroa espanhola. Os crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Eram responsáveis pelo poder local exercido nos cabildos. Geralmente eram proprietários de terras, de minas e criadores de gado. Os mestiços eram os filhos de espanhóis com os índios. Não tinham direitos políticos e geralmente eram artesãos, administradores e capatazes das propriedades. E ainda havia os indígenas e africanos escravizados. Os indígenas e seus descendentes formavam o maior grupo social da América Espanhola, maior em número
não em poder político. A presença de escravos africanos foi menos significativa que a indígena. Porém, na região do Caribe, Venezuela e Colômbia, onde o declínio da população indígena foi grande, muitos africanos escravizados foram levados para essas regiões para substituir o indígena como mão de obra, sendo então nesses locais um grande grupo social. A atividade econômica desenvolvida na América Espanhola, que mais gerou lucros e tributos à Espanha, foi a mineração. Desde o início da colonização, os espanhóis utilizaram a mão de obra escrava indígena para extrair ouro na região do Caribe e América Central. No século XVI, foram descobertas as minas de prata de Potosí, na atual Bolívia, e então a extração de prata se tornou a atividade predominante da economia colonial espanhola. As minas não eram propriedades privadas. Como o subsolo estava sob o poder exclusivo da coroa, os mineradores recebiam uma concessão, uma permissão para explorar essas terras, desde que pagassem à Espanha os devidos tributos. Além da mineração, a agricultura e a pecuária eram realizadas em grandes propriedades rurais chamadas haciendas. No Caribe, o clima e o solo favoreceram o cultivo da cana-de-açúcar nas haciendas monocultoras que empregavam mão de obra de escravos africanos. Na região da atual Venezuela, desenvolveu-se uma grande produção de cacau. O comércio desses produtos era exclusivo da metrópole. Na maior parte do território colonial espanhol na América, utilizou-se a mão de obra indígena, submetida a 2 regimes de trabalhos forçados, a encomienda e o repartimiento. A encomienda era um regime de trabalho onde o encomendeiro, geralmente um espanhol, tinha a autorização da coroa para cobrar tributos e explorar o trabalho de uma ou mais comunidades indígenas, comprometendo-se a assegurar a catequese dos índios sob sua responsabilidade. Na prática, essas populações indígenas eram tratadas com muita violência. O repartimento era um imposto pago na forma de trabalho pelos indígenas. O trabalho era temporário e obrigatório, e os indígenas podiam ser levados para qualquer região da colônia. E é isso. Bons estudos!